Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 9, versos 57 a 62. Nós, no mês de junho, falamos sobre a igreja. Mas a igreja é o ajuntamento de pessoas, de indivíduos, que servem a esse Deus, que é o Deus da igreja, o Senhor da igreja. Então nós vamos trabalhar um pouco sobre os seguidores de Cristo. E eu quero começar hoje, e nós vamos trabalhar, porque a igreja, ela é constituída dos seguidores de Cristo. E eu quero começar falando sobre o custo de seguir a Jesus. E eu quero ler com os irmãos essa porção das Sagradas Escrituras. Lucas 9, 57 a 62. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguiste-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olhe para trás, se olhar para trás, é apto para o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe a partir da sua palavra já abençoada. Eu tenho um amigo, pastor, que estava compartilhando comigo recentemente alguns conselhos que lhe fora dado por um pastor jubilado. Pastor respeitado, honrado. E o pastor disse para ele que, com uma maneira muito carinhosa, diz: filho, sempre se esforce para manter a sua igreja tão pequena quanto você puder. Aquele meu amigo achou aquela conversa meio estranha. Principalmente porque aquele pastor se jubilou numa igreja grande. Então ele começou a conversar com o pastor, para tirar do pastor o que o pastor queria dizer com aquilo. Porque ele sabia que aquele pastor tinha um ministério produtivo, que a igreja na qual ele havia jubilado era uma igreja forte, com várias congregações, vários ministros. E por que ele estava dizendo para ele que ele deveria se esforçar para manter a igreja dele pequena? E aí ele entendeu que o que o pastor queria dizer era para que ele pregasse a verdade da salvação de Deus, mas não esquecesse de pregar as exigências de se seguir a Cristo. Tão claramente que somente aqueles que fossem capazes de calcular o custo de seguir a Cristo e ter, depois disso, a disposição de estarem prontos para desistir de tudo por Cristo. Porque depois que ele fizesse isso,
se ajuntaria a ele apenas aqueles que tinham calculado o custo de se seguir a Jesus. E apesar disto, estivesse ainda pronto para abraçar o projeto de Deus em Cristo para o mundo. Lucas, irmãos, registra, Mateus também, mas Lucas, como sempre, tem uma riqueza de detalhes a mais, porque além de ser um historiador, é um médico, então ele tem anatomia na cabeça, ele sabe de detalhes e sabe que os detalhes são importantes. Então Lucas registra nessa passagem a história desses 3 homens. 2 que voluntariamente se dispõem pelo impacto da presença de Jesus em seguir a Cristo. E um que Jesus chama para segui-lo. E Jesus quer dar a esses homens a perspectiva correta de segui-lo, o valor disso, o custo disso. E o que me impressiona, irmãos, é a maneira como Jesus lida com essas pessoas. E eu tenho a impressão que esta foi a razão pela qual Lucas coloca de uma maneira bem clara estas conversas. A maioria da liderança, ela se esforça para ter pessoas nas suas missões, envolvidas nos seus projetos, e sempre corre atrás disso. Os pregadores, eles se ocupam de ter o maior número de membros nas suas igrejas, e às vezes é natural, e é natural mesmo você ter alguém na igreja. Eu oro a Deus para que Deus estivesse trazendo as pessoas que Ele quer para estar conosco. Mas Jesus aqui parece que quer dissuadir esses homens de segui-lo. A primeira visão que nós temos do texto é essa. Parece que Jesus quer dificultar para que eles não venham, para que eles não estejam com Ele. Parece que Jesus está pondo muitos empecilhos para que essas pessoas lhe acompanhem. E isto, irmãos, traduz aos nossos corações que Jesus Cristo não quer apenas pessoas seguindo nominalmente, mas Jesus quer pessoas que de fato calculem o custo de se ser dele, de tê-lo como Senhor, de tê-lo como Salvador, de servi-lo, de estar de uma maneira envolvida e totalmente dedicada a Ele nesse caminhar, nesse segui-lo a caminho afora. Jesus não queria que eles olhassem para trás. Jesus não queria que eles tivessem pendências, que eles estivessem voltados única e exclusivamente para aquilo que Ele tinha para as suas vidas. Jesus Cristo explicita isso de tal maneira, irmãos, que às vezes parece-nos chocante. Ele coloca que o custo de segui-lo é inegociável. Jesus não negocia o custo de segui-lo. Ele não conversa sobre isso. Ele é absoluto com aqueles que querem segui-lo e há um custo de fazer isso. Então eu quero, irmãos, hoje conversar com os irmãos sobre isso. O custo de seguir a Jesus. Estou fazendo isto, irmãos, pela a superficialidade do Evangelho no Brasil,
pela carência de profundidade que nós temos, pelo compromisso que a igreja deve ter com Deus, em meio às oportunidades, em meio às propostas indecentes desse tempo que nós vivemos. Nós somos uma população muito maior, evangélica no Brasil, mas a nossa influência, o nosso impacto, não está causando mudança na vida da nossa sociedade. Nós somos muito mais evangélicos do que nós éramos há uma década atrás, e a nação brasileira está pior do que estava há uma década atrás. Então nós crescemos, nós aparecemos, mas nós nos empalidecemos quando nós nos aparecemos. O impacto das nossas vidas, do nosso cristianismo, tem sido muito fraco. Então a razão pela qual, irmãos, eu quero colocar isso para os irmãos, é porque eu já tenho há muitos anos pensado, refletido no preço de seguir a Cristo. Como eu disse para os adolescentes no domingo passado, de manhã, o mais fascinante projeto de vida é seguir a Jesus. Particularmente, eu não queria fazer outra coisa na vida. Mas o custo de seguir a Jesus precisa ser calculado, porque ele é muito alto. E a primeira realidade, irmãos, que eu aprendo nesse texto, que está do verso 57 e 58, é que os seguidores de Jesus não têm segurança terrena. Em outras palavras, os seguidores de Jesus não podem priorizar as realidades terrenas em detrimento às realidades do reino de Deus. Esse seguidor, que Lucas diz que é um escriba, aliás, Mateus diz que é um escriba, mas Lucas não diz quem é, ele diz que alguém disse ao Senhor Jesus: eu te seguirei aonde quer que fores. Irmãos, isso aqui é uma declaração ousada, corajosa, porque como é que eu vou dizer para Jesus que eu vou segui-lo para onde quer que ele for, se eu não sei, se eu não tenho ideia, se eu não posso conceber para onde ele está indo? E esse alguém diz isto: se eu não pensar, não colocar a minha cabeça para funcionar, se eu não colocar o meu coração na minha razão e calcular o que está envolvido nessa viagem, eu não posso dizer isso. Porque eu preciso de mais informações. Eu preciso de trabalhar mais essa realidade para dizer: onde quer que tu fores, eu irei. E o que Jesus responde? Que para ir aonde ele está indo, não será um caminho fácil. Para segui-lo, não será um caminho fácil. Ele não é desses rabinos que voam alto, que têm os seus jatos particulares, que vão de aldeia em aldeia, não se hospeda nos melhores hotéis, não arrecada milhões de reais ou de dólares das multidões que vêm ouvi-los.
o seu caminhar é um verdadeiro ministério de fé. Quando Jesus saiu do seu trono em glória para vir à terra, viver e morrer pela sua igreja, não esqueça isso nunca. Jesus veio viver e morrer pela sua igreja. Ele deixou para trás tudo o que ele tinha. Ele trocou a riqueza pela pobreza. Os palácios de marfim por um rude estábulo. Ele trocou ser servido por servir, por ser servo. E ele responde a esse rapaz, a esse alguém. As raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Que ironia, irmãos. O Deus, o Rei da Glória, o herdeiro do trono do universo, não tem sequer um lugar para chamar de casa. Ele não tem segurança terrena. Presta atenção, ele não tem o doce lar. Ele não tem um lugar para ir e falar, esta é a minha casa. A ele foi emprestado acomodação por aqueles que o amavam. A ele foi emprestado uma moeda para ilustrar um princípio de honra ao império e ao Deus, o seu pai. A ele foi emprestado um burrinho para que ele pudesse entrar em Jerusalém, cumprindo assim a profecia que sobre ele estava sendo anunciada. Quando ele morreu, a cruz na qual ele morreu pertencia a mim e a você. A maldição que ali estava encerrado, naquela morte de cruz, era minha e sua. E quando ele morre, o sepulcro no qual ele foi sepultado também foi emprestado. Ainda bem que ele passou lá há pouco tempo. Ele não precisou, o que emprestou não precisou esperar a decomposição. Ele saiu ao terceiro dia. Irmãos, Jesus desistiu de tudo quando ele veio ficar ao nosso lado. Os que seguem a Jesus, irmãos, precisa estar preparado para essa mesma estrada. Nenhuma segurança terrena que venha obstruir as realidades do reino de Deus no meu caminhar com Jesus. Eu não estou falando nenhuma segurança. Eu estou falando nenhuma segurança terrena. Porque quando nós seguimos a Jesus, quando nós amamos a Jesus, não são a segurança, o apoio, as realidades dos bens, das posses, do dinheiro, da casa, que vai dar-me a realidade de segurança enquanto eu estiver caminhando e seguindo a Jesus. Mas sim a segurança da fidelidade de Deus para comigo, apenas isso. É isso que Jesus está dizendo para esse homem que se dispôs a segui-lo em qualquer lugar, por onde quer que Jesus fosse. Jesus está dizendo o seguinte, olha, o Filho do Homem não tem nenhuma segurança material, apenas a segurança da fidelidade de Deus, de uma vida segura depois dessa, que nada, nem ninguém poderá roubar. E que tudo quanto fizermos
será para a honra e glória de quem nós estamos seguindo. Os discípulos de Jesus não têm segurança terrena. Se nós estivermos seguindo a Jesus, nós temos que calcular o preço. Você já se pegou construindo algo, sonhando algo, gestando algo, como que se nunca você iria sair desse lugar? Se você não for humano, você nunca pensou nisso. Mas se você for humano, você já pensou nisso. Nós não cogitamos, irmãos, a possibilidade de Jesus voltar amanhã, porque nós apenas estamos fazendo isso por mero conhecimento teológico, reflexão teológica, daquilo que nós cremos, mas não daquilo que nós vivemos. Porque a minha casa, o meu carro, os meus diplomas, a minha família, o meu dinheiro, ainda é minha segurança. Ainda é a base do meu apoio e da minha segurança. Jesus está dizendo assim: se quer me seguir, você tem que fazer uma inversão de valores. Estas coisas que você tem são apenas para você usar enquanto você me segue, mas não pode ocupar a segurança da sua vida. Irmãos, nós temos medo que entra na nossa casa, nós temos medo que rouba o nosso carro. Eu vi um rapaz, e eu fico prestando atenção nisso, irmãos. Eu não sei quem arranhou o carro dele, mas ele estava muito bravo. Eu passei numa distância razoável e não consegui ver o risco. Mas o cara estava muito bravo. Eu pensei assim, que inversão de valores é esta aí? Jesus está falando, irmãos, que o meu coração precisa estar no projeto de Deus e não nas coisas que eu tenho. Porque o coração de Jesus estava na sua missão. E por isso, irmãos, outros tiveram e o abençoaram. Alguém pagou por aquele burrinho. Alguém pagou por aquela moeda. Alguém pagou pelas suas hospedagens enquanto ele estava no ministério público. Mas o que ele está dizendo é: não deposite a sua segurança nas coisas que aqui estão. Porque se você fizer isso, você não vai conseguir seguir a Jesus por onde quer que ele for. Não vai. Não vai conseguir. Segundo lugar, irmãos, os seguidores de Jesus também não têm vínculos terrenos. O Everton falou alguma coisa disso quarta-feira passada. 59:60. Aqui tem uma conversa, irmãos, que choca-nos. Chocou a mim pela primeira vez quando eu li esse texto com um pouquinho mais de discernimento. Eu sou simpático a esse pedido. Alguém chega, ó pastor, não dá para fazer isso porque eu tenho que enterrar meu pai. Fala, meu irmão, eu vou desmarcar tudo, eu vou com você. É razoável esse pedido, irmãos. Mas quando ele fala isso, Jesus diz assim: olha, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Jesus diz isso aqui, irmãos, para deixar-nos claramente, não nos deixar enganados, de que se vamos seguir a Cristo, então a reivindicação do seu reino vem antes de qualquer outra coisa e de qualquer pessoa. Aí você está dizendo para mim, esse pastor, você está querendo dizer isso para quem?
Porque não tem sido assim, irmãos. Não tem sido assim diariamente nas nossas vidas. Jesus disse em outro lugar, e foi o texto que você se referiu, aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Agora nós temos o quadro completo do que Jesus queria fazer. A concepção do tipo de devoção que ele está pedindo àqueles que o seguem. Ele não está chamando-nos para desonrarmos os nossos pais, fugirmos das nossas responsabilidades enquanto família, mas nós somos pressionados para decidir por ele. Quando eu tiver que decidir por ele, ou pela minha família, e fiz isto quando eu fui chamado para o ministério. Ele vem primeiro. É isso que Jesus está dizendo. E aqui tem aquelas leituras desse sepultamento, e de que pode ser que o pai ainda não morreu, mas está velhinho. Essa linha de interpretação desse texto. É porque o pai dele está velhinho, então ele está dizendo, Jesus, depois que meu pai morrer e eu sepultá-lo, então eu vou segui-lo. Mas também há aquela outra de que ele já tenha morrido, mas que no decorrer de um ano, ele precisa de tirar a alçada, é o filho mais velho que faz isso, tirar a alçada do pai, pôr numa caixa e transportar para uma gaveta menor. É o filho mais velho que faz isso. É uma outra interpretação. Mas o princípio é o mesmo. Não deixe a sua família interferir no seu chamado para o reino. O reino tem prioridade. A minha mãe disse que iria morrer, eu não iria vê-la mais. Isso há 30 e tantos anos atrás. Você vai para o Nordeste, vai vir de ano em ano aqui, eu vou morrer, você não vai ver mais. Minha mãe, morra em paz, porque a senhora é uma mulher crente, vai estar com Jesus e eu vou encontrá-la lá. Tem 33 anos e minha mãe está vivinha. Não é? Então, deixa para trás e siga-me. Jesus está dizendo para os seus seguidores que nenhuma desculpa deve ser permitida para impedir-nos a segui-lo. Nenhuma. Você tem que ir, seguir a Jesus, deixando as coisas para trás. Terceira realidade, que está no versículo 60, que está nos versículos 61 e 62. Os seguidores de Jesus não podem ter nenhuma distração. O que Jesus está dizendo aqui? Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. É diferente do sepultar lá. Jesus não trata da mesma maneira. Ele diz assim. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ou seja, não olhe para trás. Não olhe para trás. Vá sempre em frente. Vá sempre em frente. Eu gosto do chamado de Jesus para Pedro, Tiago e João. Aquela microempresa estava dando certo.
Mas quando Jesus chama esses microempresários para segui-lo, o texto sagrado é claro, diz assim: eles deixaram as suas redes e seguiram a Jesus estrada fora. Eles deixaram os seus negócios, eles deixaram os seus empreendimentos, eles não deixaram nada que pudesse motivá-los a deixar o Senhor, a voltarem atrás. As dificuldades, os enfrentamentos não iriam fazê-los voltar atrás. E é isso que Jesus quer dizer para mim e para você, hoje à noite. Nós precisamos calcular o custo. Nós precisamos entender o que é seguir a Jesus. John Stott, irmãos, que é uma das grandes figuras que interpretou o nosso momento teológico, ele diz o seguinte, que a paisagem, o que nós vemos da nossa realidade cristã está repleta de destroços, de abandonados, de torres inacabadas, as ruínas de quem começou a construir e não foram capazes de terminar. Milhares de pessoas ainda estão caminhando para estes mesmos resultados, porque não levam ou ignoram, não levam a sério ou ignoram as advertências de Cristo, quando Ele chama as pessoas para calcularem e se comprometerem quando se dispõem a segui-lo. Precisamos, segundo Stott, refletir sobre o custo antes de optarmos por Jesus. E que o resultado do que se está acontecendo no nosso cristianismo é o grande escândalo da cristandade hoje, o chamado cristianismo nominal. O grande problema da igreja do Senhor Jesus Cristo não são os muçulmanos. São as pessoas que se intitulam seguidores de Cristo nominalmente. Eles continuam fazendo a mesma coisa que faziam antes de dizerem que eram seguidores de Jesus. Não mudou absolutamente nada nas suas vidas a partir do momento que eles disseram que tinham encontrado com Jesus. E isso nós chamamos de cristianismo nominal. Nos países, continua Stott dizendo, em que a civilização cristã se espalhou, um grande número de pessoas se cobre com um verniz de uma camada finíssima de cristianismo decente. Eles se permitiram tornar-se um pouco envolvidos, suficientemente para ser ou estar numa situação respeitável, mas não chega a ser desconfortável. A sua religião é uma grande almofada macia que os protege do desconforto difícil de se pensar na morte, de se pensar na pobreza, de se pensar na doença, mas somente por conveniência. Não admira que os cínicos falam da hipocrisia da igreja.
e dispensam a religião como escapismo. O verdadeiro seguidor de Jesus não permite nenhuma distração terrena e não olham para trás. Ou seja, o alvo da sua caminhada é apenas o alvo da caminhada de Jesus. As palavras de Jesus são fortes, sim, irmãos. Aqui está o que Ele quer que eu e você façamos. Que seguir a Cristo vai lhe custar tudo. Vai lhe custar tudo. Ele nos chama a nos comprometermos totalmente com Ele, completamente. E não segurarmos nada. Esse é o chamado de Jesus. Não perdermos os propósitos do reino, do nosso Senhor, não tirarmos da nossa mente, do nosso caminhar, o foco do reino. O seguidor de Jesus precisa calcular o custo. O seguidor de Jesus precisa deixar para trás. O seguidor de Jesus precisa não olhar para trás. Muitos irmãos que deixaram de seguir a Jesus foi porque não calcularam o custo. Não deixaram para trás. Não é só a coisa boa, as coisas que não prestam. Não deixar de olhar para trás. Caminhar com Cristo é sempre para frente, irmãos. Agora, não é um caminhar fácil. Não é moleza. Não é moleza. Aí você poderia dizer assim, então, pastor, quem é que vai calcular isso? Agora, o que eu queria que você estivesse pensando em 3 realidades que eu não vou falar aqui, já estou terminando. Mas o que é que você está perdendo e não calcular o custo de seguir a Cristo? Primeira coisa, está perdendo a eternidade. Primeira coisa. Então você tem que viver muito, mas muito, para desfrutar esse tempinho que você tem aqui, porque você está perdendo a eternidade. Porque se eu calculo seguir a Cristo, eu estou pensando na eternidade e usufruindo deste favor imerecido de Deus em Cristo Jesus em direção a mim. Segunda realidade que você está perdendo: nenhum significado para a vida. Volto àquela minha teoria. Ou você está fazendo alguma coisa para alguém desmanchar amanhã, ou você está desmanchando alguma coisa que alguém fez ontem. Você não e eu, nenhum de nós temos como sair desse princípio. Então, para mim, irmãos, isso não é propósito. Isso não é significado para a minha existência. Algo que eu vou construir hoje para outro derrubar amanhã. E não custa muito. Nós moramos numa cidade que tinha prédios antigos. Em qualquer lugar que você se virar na cidade de Araraquara, você vai ver demolição. Tratores gigantes que entram numa noite e de manhã você não vê mais nada lá. E aquilo foi um sonho de alguém, irmãos, lá no passado. E se foi só isto, foi para o lixão. Então, quando nós não calculamos o preço de seguir a Jesus, e em detrimento ao seguir a Jesus, nós optamos por segurança terrena,
pelos bens que nós temos, pelos diplomas que nós conseguimos, nós perdemos o significado do porquê nós estamos aqui, irmãos. Do porquê nós estamos aqui. E do para quê. A minha e a sua existência. Terceiro e último lugar. Nenhuma necessidade, aliás, nenhuma oportunidade de glorificar a esse Deus maravilhoso, que se fez gente, parecido comigo, para trazer essas realidades eternas, de graça, para a humanidade. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você vai perder isso. Então, melhor, irmãos, eu e vocês que estamos aqui, eu e vocês que estamos conectados, estão conectados aí, nós somos privilegiados. A eternidade, irmãos, nós sabemos o caminho. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos o que Deus quer de nós aqui agora. E nós temos o privilégio, irmãos, de tributar a esse Deus toda honra, toda glória e todo louvor, e o glorificá-lo na vida. Agora, nós não estamos fazendo como Ele gostaria que fosse feito. Porque a maioria que aqui está nessa noite, a maioria que está conectada lá na internet, não calculou o custo. Por isso que alguns que aqui estão, não estarão daqui um tempo com aqueles que aqui vão estar. Essa semana passada eu encontrei um ex-membro do Elias Dantas. O camarada que teve adepto aqui, o tal de Elias Dantas. Mas não está mais. Eu perguntei, e aí? Estou mais. De tanta decepção eu abandonei a igreja. E com a igreja o senhor abandonou o Deus da igreja. Isso é conversa, depois a gente conversa sobre isso. Não vão estar, irmãos. Quem não calcula o custo, não vai até onde Jesus Cristo for. Porque não sabe o quanto é difícil seguir a Jesus. Sabe qual a maior alegria de poder ter 55 anos servindo a Jesus? É porque daqui a um tempo, poucos natais, eu vou terminar essa caminhada. Poucos natais. E vou estar com Jesus. Vou estar com Jesus. Eu não desisti. Porque Ele não desistiu de mim. Mas constantemente eu tenho calculado o quanto me custa seguir a Jesus. E o desafio para mim e para você nessa noite é esse, irmãos. Nós estamos caminhando para um evangelho muito mais superficial do que nós estamos vivendo hoje. As pessoas não leem mais a Bíblia. As pessoas não aprofundam mais em Deus. As pessoas não querem mais frequentar as igrejas. As pessoas são comprometidas circunstancialmente com Deus. Ou seja, quando precisa de alguma coisa dele. Quando o dinheiro, a amizade, os pauzinhos que ele mexe não pode resolver, aí eles vão até Deus. E isto gera superficialidade. E o mercado está repleto de agências falsas vendendo este evangelho. O Brasil está lotado
desses botequins que vendem entorpecente espiritual. É boteco, por maior que ele seja. Porque o reino de Deus é que é grande e poderoso. É o reino de Deus que é grande e poderoso. Então, queridos, calcule o custo.